Olá, gente, boa tarde, tudo bom? Hoje a nossa querida amiga Cristiane Mota não pôde vir, por causa de audiência, ela é advogada, como todo mundo sabe, ela é advogada, então teve uma audiência e não pôde estar comparecendo aqui hoje no Hora Cidadã. Mas, em compensação, estamos com um convidado muito especial aqui, nosso querido amigo Igor Romão, vocês vão conhecer, gente boa, e para ajudar o Hora Cidadã, estamos também com o Reinaldo Gomes. O Igor, ele mexe com negócios, né, Ronaldo? E para nada melhor, não tem nada melhor, né, ninguém melhor para falar, né, do que o próprio Reinaldo Gomes, já que ele apresenta a chave do negócio. Como apresentador da chave do negócio, que passa toda quinta-feira, meio-dia e meia, eu falei assim, puxa vida, tem um assunto muito interessante hoje, é um assunto de negócio, franquia. Eu vou chamar esse amigo nosso para estar apresentando, já que a nossa querida amiga Cristiane Mota não pôde comparecer. Boa tarde, meu querido amigo. Eu queria que você se apresentasse aí para o povo, para quem ainda não te conhece, e você falasse aí da chave do negócio e apresentasse nosso querido amigo Igor, que vai participar conosco hoje. Boa tarde, Gersi Moreira, boa tarde a todos os telespectadores do programa Hora Cidadã. Aqui comigo do lado está o Igor Romão. O Igor Romão é arquiteto, mas, como você mesmo disse, o nosso tema hoje aqui deve girar em torno de franquias, né? Você trabalha com franquias, né? Mas eu vou deixar você iniciar e conduzir a nossa entrevista aqui. Maravilha! Seja bem-vindo ao programa Hora Cidadã. Seja bem-vindo, Igor. O Igor que como é que chama? Ele é além de ser arquiteto, né? Ele é arquiteto, faz parte aí, como é que chama? Tá no comando aí de algumas franquias. Eu queria que você falasse um pouquinho, se apresentasse, Igor, né? Que nada melhor do que o próprio Igor tá falando e se apresentando aí pra gente. Por favor, Igor. Boa tarde, telespectadores da TV Guarulhos. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Eu sou arquiteto formado pela Belas Artes, sou Master em Marketing por conta de uma necessidade da minha área. Eu trabalho com franquias. Então eu quis desenvolver uma aptidão diferente para atender o cliente, para saber um pouco mais o que o cliente pensa na hora de comprar. Então o marketing me ajudou muito na criação e desenvolvimento de franquias como Havaianas, Pulquê, Sherlock Dog, Vitor Hugo. Nossa, esses são clientes da tua franquia? São empresas que eu já prestei serviços de diversas formas, como gerenciamento, orçamento, planejamento. Como é que é efetivamente? O que você faz efetivamente? Existem vários tipos de serviços que um arquiteto presta para uma franquia. Primeiramente, o projeto que o shopping exige que um arquiteto responsável dê entrada na documentação. Segunda fase seria o gerenciamento da obra, que é o arquiteto ser responsável por ver se a construtora está fazendo certo o trabalho dela ou não e ter o link com o cliente mais fácil. E o terceiro seria a própria construção, ser o responsável pela obra, né? Então tem essas três fases que é muito importante num shopping que exige sempre uma planta de bombeiros, planta de elétrica, hidráulica, ar-condicionado, coisas que numa construção normal não necessita. Tá, efetivamente, quando você fala de shopping, vocês trabalham a planta de construção específica do empreendimento todo ou das franquias em específico? Por exemplo, para eu entender mais ou menos o que você estava dizendo, você vai me corrigir se eu estiver errado. Você, como arquiteto, você tem ali as disposições das franquias dentro de um shopping center. Isso, é isso? Isso. E aí você, por exemplo, você tem um espaço. Imagina que esse estúdio aqui seja um espaço que seja de uma franquia. Você trabalha a arquitetura desse espaço ou é a arquitetura do shopping em si para atender aquele espaço, atender aquele cliente? Eu trabalho especificamente com as franquias. Então, vamos colocar uma analogia que o shopping é a prefeitura. E nós temos que dar entrada num projeto dentro da prefeitura para eles poderem aprovar limite de altura, itens de segurança e tudo mais. Entendi. Então, assim, não é... Então é diferentemente do que eu estava imaginando. Então, assim, não é a loja dentro de um shopping que vocês trabalham. Porque, então, isso, na verdade, já é uma outra história que é decoração, né? Isso. Dentro Claro que, assim, é um projeto arquitetônico dentro
daquele espaço que ele tem de ter, mas já é um projeto de decoração e não de arquitetura? Na verdade, o arquiteto é um decorador, né? Então, nós temos o processo de criação e desenvolvimento de uma franquia, que seria, por exemplo, eu quero desenvolver uma franquia de hot dogs. Então, venham até mim, eu consulto todas as necessidades do cliente e desenvolvo a melhor forma e disponibilidade dos móveis para que seja bem fluida a loja, que tenha um acesso fácil, tanto a materiais altos como materiais baixos. Se é para criança, a loja tem que ser inteira feita para elas, diferentemente dos adultos. Por exemplo, numa livraria, você imagina que os livros de criança sempre estão mais embaixo. Os produtos no supermercado sempre, os mais coloridos, sempre estão embaixo, não em cima, que é a altura que a criança consegue pegar e falar para o pai, eu quero esse produto. Nossa, que legal. E isso tudo é você que acaba orientando o cliente? Sim, tudo isso faz parte da assessoria do meu escritório. Inclusive a localização da loja dentro do empreendimento, dentro do shopping? Normalmente existem corretores de shoppings e eles vêm com a proposta daquela loja e nós desenvolvemos perante aquilo. Porque tem franquias que precisam de 60 metros quadrados, tem franquias que precisam de 80 metros quadrados, tem lojas âncoras que nós chamamos, por exemplo, C&A, Renner, que precisam de mais de 1.000 metros quadrados. Então tudo isso vem com o estudo do corretor que envia para o cliente e esse cliente me procura e fala, eu tenho este estabelecimento, seria interessante fazer o que aqui? Nós analisamos o fluxo do corredor, se ele é mais pela direita, mais pela esquerda, qual que é a vitrine que vai chamar mais atenção naquele momento. E tudo isso ligado a vendas, que foi a minha especialização em marketing. E cada posição dessas lojas tem um custo? Sim, cada loja tem um custo no shopping por metro quadrado, que aí varia. Eu imaginava muito. que isso que era propositalmente feito, mas eu não tinha noção de como era feito, né? Então, por exemplo, existem alguns shoppings que para você entrar no shopping, você passa por uma loja grande, né? Então, assim, é uma entrada do shopping que você tem de atravessar pela loja inteira, que assim, estrategicamente, então, a loja escolheu, né? Escolheu uma pessoa como você, para que as pessoas que entrassem naquele empreendimento, entrassem dentro do shopping, passassem por aquela loja ali. Obviamente, ali a loja segura alguns clientes por conta dessa estrategicamente escolha, né? Isso, seria o conhecido cliente por impulso, né? Aquele cliente que compra por impulso. Ele entrou sem querer por uma C&A, que é uma loja âncora. Normalmente essas entradas são feitas por lojas âncoras. Ele passa a ver um produto interessante e vai olhar, minha mãe precisa disso, minha tia gostaria daquilo. Então é um jeito que eles encontraram para captar o cliente. O comércio começou na época dos romanos. Eles descobriram que na via principal sempre vendia mais, sempre valia mais a pena. Então todo comerciante quer estar sempre nas ruas mais populares de vendas. Interessante isso, Rinaldo. O pessoal aí pode até querer uma curiosidade, por quê? Uma pergunta aí interessante, assim, pelo menos para mim, que eu percebi que a maioria desses grandes mercados não tem relógio, assim, para quê? Para o cara não ficar olhando e já querendo sair, ir embora? O porquê? Isso é proposital? Com certeza isso tem muito a ver. O varejista, né, o lojista não quer que o cliente saia da loja. Ele quer cada vez mais que o cliente passe mais tempo e seja muito mais bem atendido. E com isso gaste mais, que é a intenção dele. Nossa, que legal. E assim, você é o responsável por isso, então? Rapaz, eu fico indignado quando eu entro no supermercado junto com a minha mulher e ela fica ali 3 horas fazendo compra no supermercado por sua culpa. Tá vendo, Jesse, como é que são as coisas? Então, ele é o culpado aqui. Ele é o cara, tá vendo? Telespectador, esse aqui é o nosso convidado de hoje, é quem você vai mandar aí por e-mail, vai mandar aí o seu xingamento, o que você quiser, brincadeira. Tá? Imagina, eu deixo para vocês aí uma pergunta. Por favor. Por que a água sempre está longe da entrada do supermercado? Interessante, hein? Nossa. Para você rodar o shopping inteiro. Com certeza, porque é o Ela fica escondida. É o item que mais se compra no supermercado. Ah, então a pessoa vai direto, ela tem que passar o mercado inteiro, são as bebidas.
Aí coloca os produtos que mais sai lá numa determinada seção, para justamente fazer com que a pessoa que vai com interesse em comprar aquele produto, antes de chegar nele, consiga estar passando por vários ali, né? E hoje em dia tem um estudo que fizeram que normalmente a sociedade está mudando, né? Então nós temos hoje uma faixa de idade muito maior, entre 25 e 35 anos. E eles começaram a fazer testes e colocaram cerveja perto de fraldas. E começou a vender muito. Por quê? Porque os jovens hoje estão tendo os filhos mais cedos e com isso eles querem sair com os amigos, mas não querem deixar os filhos. E muito isso é uma venda associativa que nós chamamos. Nossa, legal, é uma coisa bacana também. E as prateleiras de shopping, elas têm uma coisa que é uma coisa que eu vou fazer aqui, uma brincadeira. Então, assim, o rapaz entrou com a esposa dele no supermercado. Primeira coisa que ele viu foi um corredor de cerveja. Você falou da cerveja, ele viu o corredor de cerveja, ele foi lá e pegou uma caixa de cerveja porque ele viu promoção cerveja X por R$12. E tinham 12 latinhas naquela caixinha. Ele falou, rapaz, é R$1 cada cerveja, isso aqui eu não vou encontrar em lugar nenhum. Então ele pegou aquela caixinha, colocou no carrinho dele, a mulher dele falou assim, meu, dá um tempo, o que você está fazendo? Ele falou assim, eu estou comprando a cerveja. Ele falou assim, mas a gente está numa contenção de despesas. E aí ele ficou entristecido, pegou a caixinha e colocou de volta na prateleira. Ela deu a volta, né, em outro corredor, entrou no setor de cosméticos e pegou lá um creme, assim, um creme para o rosto, né? E aí R$25, estava em promoção também, R$25. Aí ele falou assim, mas o que é isso aqui? Ele falou assim, é um creme para eu ficar mais bonita para você. Ele falou, não, pode devolver, porque assim, eu vou lá pegar as latinhas de cerveja, porque ela faz o mesmo efeito. Brincadeira. Ou seja, mas enfim, essas são as estratégias que vocês bolam dentro dos shoppings. É interessante, isso é muito bem planejado. Essa área de marketing. Eu queria que o Igor já adiantasse aí, viu, Igor, seus contatos, para que o pessoal que estiver interessado aí possa estar entrando em contato com você e estar fazendo essa consultoria, né, vamos dizer assim, a respeito aí do que você está falando aí do marketing aí que pode ser feito para poder aumentar a venda. E você empresário, você empresária que está nos assistindo aí, que queira uma consultoria, não perca a oportunidade. Eu gostaria, Igor, que você deixasse os seus contatos, né? Queridos amigos da TV Guarulhos, queria deixar aqui o meu contato. O meu e-mail é contato@igorpr.com. Igor com Y, P de projeto e R de reforma. Quem quiser entrar no meu site, www.puroprojetos.com.br. Pessoal, se tiver interesse aí em estar consultando o nosso querido amigo, pode entrar em contato. Eu sei que você queria fazer uma pergunta, meu amigo. Vai. Até chegar, foi até um colega nosso aqui que assoprou no seu ouvido, né? Faça a pergunta para o nosso querido amigo Igor, a respeito aí de o porquê que uma determinada loja como é que chama? Se abre uma determinada loja e de repente naquele mesmo corredor tem num caso no shopping, tem uma outra loja concorrente. Eu vou citar um exemplo aqui, o pessoal que está nos acompanhando, você está na rua, de repente você vê um Bradesco, geralmente tem um Itaú do lado. Se isso aí é um marketing, vamos dizer assim, o que seria isso? Eu queria que você explicasse o pessoal que está nos acompanhando, Igor, o que seria isso? E fora isso, o nosso Reinaldo também vai fazer mais uma pergunta, né, Reinaldo? Na verdade, na cola da pergunta do Gersi, é exatamente essa estratégia dentro de um shopping center, por exemplo. Recentemente, a semana passada, eu caminhando dentro do corredor do shopping com meu filho, ele me perguntou, mas por que essa loja aqui, ela tem de ficar aqui nesse lugar? Por exemplo, uma papelaria. Por que essa papelaria, ela não está, por exemplo, lá longe, junto com outras lojas assim, assim, assado, e está do lado de uma loja de óculos, do lado de um cinema, do lado de uma outra loja de óculos de grau e não óculos de sol. Por que aquela papelaria está ali? Ela está ali por causa de uma estratégia de marketing, né? Explica isso para a gente. Com certeza. Hoje em dia é muito importante você estudar o comportamento do seu consumidor. Então nós temos que entender qual que é a faixa etária do nosso consumidor, que tipo de produto ele compra, qual é o ticket médio que ele gasta e onde ele passa no shopping para fazer essa compra.
Então, nós podemos estudar praças de alimentações, sempre tem os que ficam próximos, né? O Bob's e o McDonald's, você citou o Itaú e o Bradesco. Então, isso é uma associação de produtos, de benefícios que podem ser gerados pelas franquias. Como é que os clientes, os seus clientes, reagem a isso, por exemplo? Porque às vezes o camarada, ele quer montar uma franquia, né? Ele é um franqueado, né? E aí ele vira para o franqueador e fala assim, olha, eu quero montar uma franquia tua no Shopping X. E aí ele escolhe o corredor da loja dele. Aí você vira e fala assim, não, esse corredor que você está escolhendo não é o melhor lugar, mas eu quero esse lugar. Mas esse corredor não é o melhor lugar para a tua loja. Como é que você chega a convencer o dono, o franqueado, sobre essa estratégia que ele escolheu, que certamente é uma estratégia errônea, errada para os negócios dele? Como é que você consegue convencê-lo? Nós tentamos convencer ele mostrando inicialmente um fluxo que normalmente o shopping nos dá, que é o fluxo dos corredores. Existem hoje técnicas já automatizadas de contagem de pessoas por corredor. Então nós sabemos que aquele corredor passam 46 pessoas por minuto, o outro passam 32. Nós tentamos levar números e gráficos para esse cliente. Caso ele não queira, ele esteja certo que aquele seria o ponto melhor para a franquia dele, nós tentamos fazer a melhor opção dentro do espaço. Trazer tudo o que nós temos de segredo de arquitetura para valorizar aquele ponto. E aí você consegue convencê-lo? Sempre consegue? Nem sempre a gente consegue, mas nós tentamos fazer da melhor forma. Se ele estiver convencido que aquele é o ponto ideal, nós vamos lá e fazemos o projeto da melhor forma, olhando os fluxos, se é da direita para a esquerda, se é da esquerda para a direita, se tem um quiosque na frente, se não tem um quiosque na frente, qual que é o pé direito do shopping, se nós podemos usar um logo maior, um logo menor, cada shopping tem uma regra. Agora, como franquias, por exemplo, se eu fosse um franqueador master, eu não sei como é que funciona, mas eu acredito que o franqueador master tem essa palavra final, não tem? Sim. Em relação a essa decisão, não cabe ao franqueado escolher esse espaço. Normalmente, existe a franquia, ela faz um estudo de lugares, de regiões, para executar esses tipos de loja. Por exemplo, não pode ter nenhuma loja dentro do raio de 1 quilômetro daquela outra que já está construída. Então, existe um estudo de pontos específicos para isso. Isso em qualquer segmento? Qualquer segmento, até em ruas. Franquias de ruas que eu trabalho também. Nós temos, por exemplo, uma loja na Vila Madalena, em São Paulo. Ela não pode ser colocada outra loja ali na Vila Madalena. Então, nós temos em bairros, podem 2 ou 3 unidades só, dependendo do tamanho do bairro. Tá, agora, quando não é de franquias, quando é o camarada ele tem filiais, como é que ele decide, por exemplo? Ele tem uma loja aqui e na esquina seguinte ele pode colocar uma outra loja. Estrategicamente, vocês têm alguma forma de convencê-lo de que isso não é legal para ele? Como é que funciona? Nós temos vários casos. Pode ser que seja viável, porque ele talvez queira trabalhar com um produto diferente. Talvez um segmento diferente, ele tem o produto A e o produto B. Na loja 1, o produto A vende mais do que o produto B. Então, existem essas opções de trabalhar com produtos diferentes para atingir públicos diferentes. Por que eu te perguntei isso? Porque eu já observei franquias que existem shoppings de tamanhos menores. Aqui em Guarulhos, por exemplo, a gente tem no centro de Guarulhos um shopping de tamanho menor que tem uma loja que é franqueada e na rua, no calçadão onde fica esse shopping, tem a mesma loja, né, franqueada também, ou seja, ela não está no raio de 1 quilômetro dessa regrinha de marketing que você acabou de falar aí atrás. Como é que vocês contornam isso? Não é uma regra, é simplesmente uma opção do franqueador. Do franqueador. Isso. Nós tentamos contornar da melhor forma. Eu trabalhei muito tempo com o Santander e houve a fusão. Então nós chegamos numa rua, tinham três agências do Santander. Então nós tínhamos que trabalhar cada uma de um jeito para manter os gerentes, manter as opções, tratar o cliente bem, cada uma na sua forma de pensar. Nossa, interessante, né? E o pessoal em casa, os consumidores, está vendo? Inocentemente,
né, passa por aí, vê, nem sabe o que está acontecendo, né, Reinaldo? Que o Reinaldo está mais acostumado, até por isso que ele está participando conosco aqui hoje, é um dia especial aqui no Hora Cidadã, falando de negócios, porque o Reinaldo, ele, com a chave do negócio, ele está bem acostumado, né, Reinaldo, em estar com presenças aqui direto de empresários, né, inclusive até na área de franquias. Então, achei interessante o Hora Cidadã hoje ser apresentado também com o nosso amigo Reinaldo, até para tirar, se aprofundar nas dúvidas, né? Mas você vê, o pessoal, você que está nos acompanhando em casa aí, você vê como é interessante, né? Porque por tudo tem como é que eu posso dizer? Um motivo, tudo um pensado, objetivo, tudo tem um motivo, pensado. tem um porquê, né? Então, é muito interessante e curioso ao mesmo tempo, né? E assim, Reinaldo... Você fala aqui, você falou aí o tempo inteiro que eu estou acostumado a mexer com o mundo dos negócios, a entrevistar pessoas como o Igor aqui, mas todo dia para mim é novidade. Eu não sabia que a gente tinha um arquiteto urbanista, né? Assim, como chama, especialista até depois eu imaginei que era Reinaldo, simplesmente um cara especialista em marketing que poderia fazer isso. Mas não que um arquiteto então, tivesse... além disso, a gente não vamos estar misturando as pautas hoje, mas plano diretor, depois a gente vai chamar ele para poder participar aqui no Hora Cidadã, para falar dos planos diretores aí nas cidades aí, que inclusive é lei aí, tá se montando conselho, isso, aquilo, e assim, eu gostaria de depois estar convidando ele novamente, já está convidado, ele vai participar, mas é interessante porque e lógico, né? Depende da agenda dele, porque é uma correria louca. A gente conseguiu arrastar ele para cá hoje, então a oportunidade boa, excelente que o Hora Cidadã teve. E assim, eu queria que você, Reinaldo, como um amigo nosso que apresenta a chave do negócio, se aprofundasse aí na área de franquia. Como assim, por exemplo, você deu um toque interessante. De repente você está numa loja dentro de um shopping, aí na rua seguinte tem lá um cara que tem um exemplo, uma Casa Bahia dentro do shopping, de repente na rua tem uma Casa Bahia também. Para mim isso era uma lei que falava assim, franquia, pelo jeito não é, né, Igor? Não existe lei, né? Não. Que obrigue a ter esse raio, que respeitem essa distância de 1 quilômetro. Essa história do plano diretor, isso pode virar uma regra que você tem de... Eu acho que... Mas nem vamos misturar... O poder público, acho que ele não entra especificamente. Não, na verdade, o que entra, por exemplo, é se a loja, o cliente chega de carro ou a pé. Isso é um ponto muito importante. Porque sim, isso interfere na movimentação. Fazendo uma analogia ao plano diretor, por exemplo, nós precisamos de pontos de ônibus a cada 500 metros, mais ou menos, e estações de metrô a cada 1 quilômetro, 1,5 quilômetro. Fazendo uma relação dos pontos de ônibus com as lojas, nós já podemos perceber o quanto você andaria para ir na loja, entendeu? Isso é interessante, que é a organização, né? Isso é uma cidade planejada, isso é interessante isso daí. Então, assim, tem que se valorizar mais, tem que, né, os nossos gestores aí, tem que, às vezes, até copiar algo aí da iniciativa privada, porque para poder estar... na verdade, eu acho que é uma união, né? Para você, por exemplo, construir um empreendimento como um shopping center, primeiro você precisa apresentar um projeto. Lógico, né? E se esse projeto não pesar tudo isso que você falou, essa coisa de estacionamento, de vagas, de entradas e saídas, você vai transformar a cidade no caos. Com certeza. Exatamente isso. Eu acho que o nosso tempo, fomos avisados ali que o tempo já está quase se esvaindo, né? Nossa, mas passa rápido, né? Nossa, você tem um convidado legal, o tempo vai rapidinho, né, Reinaldo? Interessante. Mas... tá. Estão avisando, tem 5 minutos ainda, Reinaldo. Tem 5 minutos? Posso deixar uma dica? Por favor, Igor, fala aí. Para os maridos que estiverem assistindo, se você estiver cansado que a sua esposa está andando no shopping, deixe ela entrar numa loja de lingerie. Vai ter uma cadeira para você ficar esperando ela o tempo que você quiser. Ai, que maravilha. E eu posso fazer um desabafo? Olha lá. Posso fazer um desabafo? Rapaz, eu adoraria entrar nessa loja de lingerie, porque é um incômodo tremendo você entrar numa loja de departamento, e aí você fica, e aí ela entra no provador com 50 peças de roupas, claro que não pode entrar com tudo isso, mas assim, ela entra com 9 e 41 fica com você, né? Então assim, você fica com 41 peças segurando,
9 entram lá no provador, aí daqui a pouco essas 9 elas se revezam com mais 9, você fica ali por 1h30, 2 horas aproximadamente, em pé, meu amigo, Isso. em pé, porque não tem um lugar para sentar. Outro dia eu tive numa dessas lojas, eu não vou citar nomes aqui, mas assim, eu achei um cantinho da arquitetura do shopping, você tinha uma coluna imensa e ali vamos dizer assim, um cantinho que eu fiquei atrás da coluna e consegui sentar ali, porque, meu amigo, ficar 1h30, 2 horas esperando, esperando os nossos companheiros, as nossas companheiras, no provador, não é fácil, não é brincadeira. Muito difícil. Mas isso faz parte, Isso faz parte Agora, isso é alguma estratégia da loja? Deixar a pessoa que está acompanhando, a que está fazendo compra. Por quê? Porque em vez dela ficar ali, ela fica rodando dentro da loja, Talvez ela ache alguma coisa, mas eu não sei se isso é... Com certeza é uma estratégia da própria loja, que quer o melhor atendimento, um atendimento diferenciado para o companheiro. Então ele não pensa só no cliente, ele pensa no quem está acompanhando ele, que é muito importante. Que, aliás, a maioria das lojas não pensa isso. Não. Até porque, Reinaldo, você vai, nesse caso vamos contratar o Igor, hein? Até porque nesse caso aí, que você citou, você, a hora que for lá, você fala, vamos naquela loja, entendeu? Você é o primeiro a querer ir naquela loja. Me dá porque dicas. a loja vai ter onde você ficar descansando, Me conta aí entendeu? onde é, que shopping que é, qual é a loja que é que eu vou levar minha esposa. Eu vou te dar um caminhão de presentes aqui, mas vamos naquela loja ali. Com certeza. Não é? Interessante, acaba, você vê como é que é interessante, Porque... acaba dando certo, Porque assim, você não tem nem quem quer ir não é nem o cliente, Lógico, o cliente vai com a intenção de estar indo fazer as compras, mas vai ter uma sugestão do marido aí no caso, do companheiro, querendo ir naquela determinada loja porque ao esperar ali ele vai ser bem tratado. Nós Então, temos 1 minuto para encerrar e eu quero fazer um apelo aqui a você. A você, lojista de departamento, a donos de franquias, a franqueadores masters, por favor, contratem o Igor. Contratem o Igor porque o Igor vai fazer a sua loja muito mais satisfeita. Olha só, ele está pensando na na realidade. O seu cliente muito satisfeito. Igor, dá aí os seus contatos de novo. Olha só, está pensando em descansar na loja. Meu Deus do céu. Novamente os seus contatos. Mais uma vez aí, para quem quiser, contato@igorpr.com, www.puroprojetos.com.br. Quem quiser curtir no Facebook Puro Projetos, toda semana tem 2 dicas de arquitetura grátis para você fazer em casa sozinho. Que maravilha. Gente, curti. Maravilha. Gente, eu queria agradecer. Curti, que nem no geral, curti, que nem no Facebook. Queria agradecer a presença dos nossos amigos aqui, do Igor, do Reinaldo. Falando um monte de besteira. Não, maravilhoso. Aqui é legal que assim, aqui como é que chama? O bom do roteiro aqui é não ter roteiro, Então, assim, e o pessoal acaba gostando, interessante, viu? Eu agradeço muito o pessoal que está nos acompanhando aí, mandando e-mail, dizendo que está nos assistindo. Está sendo reconhecido aí na cidade de Guarulhos, então é muito interessante. Quer dizer que o Ar Cidadão está cada vez mais alcançando aí a população de Guarulhos. E o pessoal que nos acompanha também fora de Guarulhos, através da internet, agradecer também a participação de vocês aí e até semana que vem, viu? Fica com Deus, tchau, tchau.